Olá, temos aqui o nosso segundo vídeo, a parte 2 da comunicação entre processos. E aqui nessa parte a gente vai tratar de um assunto importante, que trata-se de deadlock. Deadlock é um assunto que é de difícil solução, mas nós vamos ver aqui algumas técnicas que podem ser utilizadas para tentar resolver esse tipo de problema, ou pelo menos minimizar a probabilidade de sua ocorrência. Mas afinal, o que vem a ser um deadlock? Bom, um deadlock é uma situação na qual um processo, para que possa continuar a sua execução, ele necessita que aconteça um determinado evento, né? E o processo vai ficar aguardando por esse evento. Só que existem situações que esse evento nunca vai acontecer, né? Se esse evento nunca vai acontecer, esse processo nunca vai poder continuar sua execução. Aí nós dizemos que nesse momento o processo entrou em deadlock. O processo não tem como continuar a sua execução. Normalmente o deadlock está associado à concorrência entre processos. Então o deadlock é comum de acontecer quando existem dois ou mais processos concorrendo por um recurso, e esses recursos eles são alocados de forma a impedir a continuidade de um ou mais processos, né? Um exemplo, uma imagem que exemplifica bem uma situação dessa, uma situação real, é uma situação dessa como um trânsito, né? Dizemos aqui que o trânsito está em deadlock. Temos algumas filas de carros, uma fila no sentido de norte-sul, né, onde os carros precisam passar, e existe uma barreira impedindo a passagem desses carros. Então, os carros que vêm daqui da parte mais de cima da nossa imagem não conseguem passar porque existe uma barreira. Essa barreira também não vai se desfazer porque existe uma outra barreira impedindo que ela prossiga, né? Da mesma forma, essa terceira barreira tem uma outra barreira de carros. Então, existe uma série de barreiras de carros impedindo a continuidade. Então, nenhum dos caminhos podem ser seguidos. Todos os caminhos estão bloqueados. É uma situação na qual dizemos que tem deadlock acontecendo. Para que um carro possa passar, é preciso que o outro saia da frente. Mas esse outro carro não vai conseguir sair da frente porque ainda existe um terceiro, um quarto, impedindo a sua passagem, né? Como resolver esse problema de deadlock, né? Uma vez que o deadlock acontece, ele é bastante difícil de ser consertado, né? De ser ajeitado e de acabar com o deadlock. Então, as técnicas normalmente se baseiam em evitar que um deadlock aconteça. Todo cuidado é necessário para evitar a ocorrência do deadlock, porque uma vez que o deadlock ocorra, a solução é bastante difícil. Bom, o deadlock ele costuma acontecer como consequência de compartilhamento de recursos do sistema entre vários processos. Então, nós temos vários processos querendo utilizar o mesmo recurso. No caso da figura anterior, a gente pode imaginar o recurso como sendo o cruzamento. Os processos têm que se organizar para que possam utilizar aquele cruzamento de uma forma ordenada, de uma forma organizada, para que todos consigam utilizá-lo e evitar assim o deadlock, né? Então, cabe ao processo, quando for construído pelo programador, tomar todas as precauções, tomar todos os cuidados para evitar a ocorrência do deadlock. E para o deadlock acontecer, são necessárias, tá? Então é necessário então, vou lá frisar bem que é necessário que ocorram 4 condições. E as 4 condições têm que ocorrer, né? A primeira condição: cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante, a chamada exclusão mútua. Se um recurso ele pode estar disponível para vários processos ao mesmo tempo, a gente não terá o deadlock, né? Então, o deadlock só vai acontecer se o recurso for de uso exclusivo, ou seja, se um determinado processo estiver utilizando o recurso, outro processo não poderá utilizar esse mesmo recurso. Outra condição para o deadlock: um processo, além do recurso já alocado, pode estar esperando por outros recursos. É uma segunda condição para o deadlock, né? O processo ele pega um recurso e depois que ele pegou esse recurso, ele vai ficar aguardando por um segundo recurso, um terceiro, um quarto. Ou seja, o processo ele já tem um ou mais recursos e para que ele possa continuar, ele necessita aguardar por outros recursos, né? Então, somente quando um processo reserva um recurso, que é com esse recurso preso necessitando de outro, é que esse recurso que ele prendeu pode vir a prender também outros processos. Então, essa também é uma condição necessária para a ocorrência do deadlock. Uma terceira condição: um recurso não pode ser liberado de um processo só porque outros processos desejam o mesmo recurso, né? Ou seja, não pode acontecer a preempção de recurso, né? Prestar atenção aqui que é preempção de recurso, não é preempção de processo, né? Preempção de recurso é quando um recurso pode ser retirado de um processo
sem causar grandes problemas, né? Então, também é uma condição necessária, porque se a gente puder retirar um recurso de um processo, a gente termina com deadlock para você poder passar esse recurso para um processo que está parado, né? E uma quarta condição, um processo pode ter de esperar por um recurso alocado por outro processo e vice-versa, chamada espera circular, né? Então, é quando o processo que está aguardando por um recurso, né? Ou seja, dois processos, o processo A, que é o recurso que está alocado ao B, o processo B, que é o recurso que está alocado ao processo A, um fica esperando pelo outro, é chamado de espera circular e não se consegue ir adiante por causa dessa condição. São 4 condições bastante importantes, porque já que as 4 são necessárias, como a gente evita o deadlock? Se a gente conseguir eliminar qualquer uma dessas 4 condições, né, se eu garanto que uma dessas 4 condições não aconteça, eu garanto que o deadlock não vai acontecer, né? Então, para evitar deadlock, basta que a gente evite uma dessas 4 condições. Evitou uma delas, não teremos mais deadlock. Vamos então estudar cada uma daquelas 4 condições para ver se elas são possíveis de serem evitadas e sendo como fazer, né? Então, a primeira condição: cada recurso só pode estar alocado a um único processo em um determinado instante, a chamada exclusão mútua. Bom, a ausência da primeira condição, né, certamente vai acabar com o problema do deadlock. Mas será que ele é possível, né? A gente sabe que a falta da exclusão mútua pode gerar inconsistências sérias no nível do processo do sistema. Se lembrarem do vídeo anterior, a questão do débito e do crédito, né? Uma conta corrente, um determinado processo está fazendo um débito de um determinado valor, né? Se ao mesmo instante estiver acontecendo um crédito, né, isso tudo está acontecendo dentro de uma única variável do sistema, que é o saldo do usuário no sistema. Então, nós temos 2 processos querendo acessar o mesmo recurso. Se não houver a exclusão mútua, pode haver inconsistências, conforme nós já estudamos. A exclusão mútua é uma condição necessária para evitar inconsistências no sistema. Então, essa primeira condição, né, que acabar com a exclusão mútua, não seria uma boa solução, né? A gente vai voltar ao nosso problema anterior. Então, não é possível acabar com essa primeira condição, né? Então, ela tem que continuar existindo. Nós não atacaremos ela, né? Indo para a segunda situação, a segunda solução, um processo, além dos recursos já alocados, pode estar esperando por outros recursos. Ou seja, um determinado processo pode necessitar utilizar mais de um recurso e ele já estando com um recurso alocado, tem que ficar aguardando por um segundo, um terceiro ou talvez até um quarto recurso. Como atacar essa situação? Bom, se é possível que a gente evite, né, se for possível evitar que os processos, está faltando a canetinha aqui, evitar que os processos que já possuam recursos garantidos requisitem um novo recurso, né, a gente está resolvido o problema do deadlock. Se um processo ele só puder pegar um recurso, e depois de pegar esse recurso para poder pegar o seguinte, ele precisa liberar o recurso anterior, resolvido o problema, né? Então, vamos estudar essa situação agora. Uma primeira maneira de implementar, como é que a gente faz? Sempre que um processo for necessitar de algum recurso, um ou mais, um não adianta, né? Não vai dar o problema do deadlock. Sempre que um processo necessitar de 2 ou mais recursos, o que ele vai precisar fazer? Para executar, ele deve requisitá-los antes de começar a sua execução, né? É necessário que o processo aloque de antemão todos os recursos antes que comece a trabalhar, né? Se for possível que ele consiga alocar todos os recursos, ele recebe esses recursos e executa normalmente. Estando com todos os recursos alocados, não haverá nenhum risco de deadlock, ele pode continuar normalmente. Agora, caso contrário, né, se ele não consegue alocar todos os recursos, o que acontece? Nenhum recurso será alocado para o processo continuará bloqueado. Então, ou seja, o processo bloqueia e ele só será desbloqueado no momento em que todos os recursos que ele precisa estiverem disponíveis, prontos para que ele utilize. O grande conveniente disso é que pode introduzir um grande desperdício na utilização dos recursos. Imaginem um processo que tem um processamento longo e ele necessita de um recurso que ele só irá utilizar no final desse processamento. Ele vai alocar o recurso lá no início do seu processamento e durante todo o seu processamento nenhum outro processo poderá utilizar esse recurso. Todos os processos que podem depender da utilização desse recurso ficarão bloqueados até que esse processo longo
termine. E ainda pior, o processo ele pode vir ou não utilizar esse recurso lá no final do processamento, mas como existe a possibilidade, ele necessita alocar de qualquer maneira. Então, pode acontecer, inclusive, do processo alocar um recurso que não vai utilizar e outros processos ficarem aguardando a liberação do recurso para poderem continuar. Isso pode produzir um grande desperdício na utilização dos recursos do sistema, né? Um outro problema, dificuldade de se determinar o número de recursos que um processo deverá alocar durante a sua execução. Já que de antemão ele não sabe, ele vai precisar alocar todos os recursos, né? Precisando alocar todos os recursos que ele pode vir a utilizar, a gente tem realmente um desperdício muito grande. E, mais grave ainda, né? Possibilidade de um processo sofrer starvation. Starvation é uma situação na qual o processo fica faminto, né? Faminto quer dizer, ele nunca consegue entrar em execução, porque sempre que ele tenta executar algum dos recursos que ele vá necessitar ou que ele possa vir a necessitar, já pode estar em uso por outro processo. Então ele fica o tempo inteiro tentando e não consegue entrar em execução, né? Uma situação muito difícil para o processo. A terceira condição é um recurso não pode ser liberado de um processo só porque outros processos desejam o mesmo recurso, ou seja, não preempção, né? Pode ser evitada, né, quando a gente permite que um recurso seja retirado de um processo. Então, o processo, para executar, ele necessita daquele recurso, mas se ele estiver parado em um outro processo também necessitar desse recurso, o sistema operacional tem condições de ir lá e retirar o recurso desse processo. É uma situação complexa, né? Já que a liberação desses recursos que já foram garantidos pode ocasionar sérios problemas ao processo. O sistema operacional, mesmo que ele tenha o poder de tirar o recurso de um processo, o sistema operacional não sabe, não tem como saber a necessidade daquele recurso para o processo. Então, um processo que garante a utilização de um recurso, de repente tem um recurso tomado, né? O que vai acontecer com esse processo? Existe uma grande chance do processo ter que abortar a sua execução. Então, é uma situação também bastante difícil de ser implementada e que também precisamos tentar evitar. E ainda aqui tem novamente a possibilidade do processo sofrer starvation, né? Que é o processo precisa de um determinado recurso, ele consegue esse recurso, vai necessitar de outros recursos, e cada vez que ele consegue alocar um recurso, mais adiante ele perde esse recurso. Então ele fica numa briga eterna com o sistema operacional, alocando e perdendo recursos, sem conseguir iniciar sua execução, sem conseguir ir adiante. Nossa quarta e última condição diz que um processo pode ter de esperar por um recurso alocado a outro processo e vice-versa, a chamada espera circular. Bom, essa é uma situação na qual temos um processo A e temos um processo B, né? E temos um recurso 1 e temos um recurso 2, né? Qual é a condição? Vamos imaginar que o processo A aloque o recurso 1. Então, o recurso 1 está alocado ao processo A. O processo B aloca o recurso 2. Então, ambos estão executando. E, de repente, o processo B necessita do recurso 1. A setinha de 1 para A está indicando que o processo 1 está alocado ao processo A. Então, como o processo B precisa do recurso 1, vai ter uma setinha de B para 1, dizendo que B está aguardando pelo recurso 1. Por outro lado, A, mais adiante, vai necessitar do recurso 2, que já está alocado a B. Então, já que A necessita do recurso 2, uma setinha de A para 2. A situação que nós temos aqui, B precisa do recurso 1, que está alocado a A, que precisa do recurso 2, que está alocado a B. B não pode continuar enquanto A não liberar o recurso 1. E A não liberará o recurso 1 enquanto não terminar a sua execução. Mas para isso precisa do recurso 2. Ou seja, é típica situação de deadlock. Quando acontece essa espera circular, né, uma fila, né, formando um círculo dos processos, nós dizemos que aconteceu um deadlock, né? Então, qual é a maneira prática de evitar um deadlock por essa quarta condição? É excluir, né, a possibilidade de uma espera circular, tá? Evitar que essa possibilidade aconteça, ou tentar evitar ao máximo que essa possibilidade aconteça. Uma primeira solução que a gente pode imaginar para evitar a espera circular é evitar, né, que o processo possa alocar um recurso quando já tem outro alocado, ou seja, né, forçar o processo a ter apenas um recurso de cada vez.
Se o processo necessitar de outro recurso, deve liberar o que já está alocado. Então, no caso do processo A, ele está utilizando o recurso 1. Se o processo A precisa utilizar o recurso 2, antes de alocar o recurso 2, ele precisa obrigatoriamente liberar o recurso 1. Assim evitaremos a possibilidade de ter um deadlock. Uma outra proposta é numerar os recursos, né? Os recursos todos têm número, e obrigar que os processos, para alocar determinado recurso, tenham que alocar em ordem crescente, né? Alocar determinados recursos. Naquela situação anterior, nós tínhamos o quê? O processo A e o processo B. Vamos imaginar o seguinte, novamente, recurso que tem número 1, recurso que tem número 2. Processo A reserva o recurso número 1. O processo B pega o recurso número 2. Vamos imaginar agora a seguinte situação. O processo A necessita do recurso 2. O processo B, ele não pode solicitar o recurso 1 porque ele está usando o recurso 2. Ele nunca poderá solicitar um recurso de número menor. A única maneira dele solicitar o recurso 1 seria o quê? Ele liberar o recurso 2. Então, nesse instante, o processo B é obrigado a liberar o recurso 2 para somente então solicitar o recurso 1. Com esse recurso 2 estando liberado, né, o que acontece? Esse recurso 2 será alocado ao processo A. O processo terá os 2 recursos que necessita para continuar. Mais adiante, quando não for utilizar mais, o que o processo A faz? O processo A libera os recursos 1 e 2. Então, o processo B poderá ganhar o recurso 1 e, se for necessário, também o 2 mais adiante. Então, evitamos, nesse caso, a espera circular. Então, uma forma eficiente de fazer isso é obrigar que as alocações ocorram em ordem sempre crescente e que os recursos estejam numerados. Com isso, a gente consegue evitar o deadlock. Então, das 4 soluções que estudamos aqui, as 3 primeiras, né, são muito difíceis, né, são condições complexas de se impor, mas se nós conseguirmos, de alguma forma, elencar maneiras de fazer alocações seguras e alocações eficientes dos recursos, a gente consegue, de uma certa forma, evitar o deadlock, né? Então, nós estamos falando de técnicas de prevenção de deadlock. Nós estamos prevenindo a ocorrência do deadlock. O que nós vimos estudando até aqui era a parte de prevenção de deadlock, tentar evitar que o deadlock ocorra, né? Nem todo sistema vai implementar mecanismo de prevenção. Outros sistemas vão deixar que o deadlock possa ocorrer, e se ocorrer, ocorreu, né? E ele vai oferecer alguns mecanismos de detecção de deadlock, poder perceber se o deadlock aconteceu ou não. Para que seja possível isso, né? Então, para que a gente possa detectar os deadlocks, o sistema operacional tem que manter estruturas de dados capazes de fazer algumas coisas, né? Entre elas, né, identificar cada recurso do sistema. Então, esses recursos, né, claro, recursos que estão sujeitos à exclusão mútua, ele precisa identificar cada um dos recursos do sistema, saber o processo que está alocando esse recurso, obviamente caso esteja alocado, né, e os processos que estão à espera da liberação desse recurso. Então, a gente está dizendo que o sistema operacional tem que manter um mapa de todos os recursos existentes, quais estão em uso por quais processos e quais processos estão aguardando por esse recurso. Basicamente, montar aquele mapinha que a gente desenhou anteriormente, né, e ficar monitorando para ver se vai existir alguma espera circular, se vai acontecer um fechamento de um círculo nesse recurso, né. E é claro que toda vez que um recurso é alocado ou liberado por um processo, a estrutura tem que ser atualizada. Atualizada e verificada, né? Agora, o ciclo de busca e de avaliação do sistema para ver se ocorreu um deadlock, né, ele não necessita ser de imediato, né? Por exemplo, em sistemas de tempo compartilhados comuns, né, esse tempo de busca pode ser maior, sem nenhum tipo de comprometimento de desempenho do sistema. A ideia aqui é, de vez em quando, verifica para ver se tem algum deadlock ocorrendo. Agora, sistemas de tempo real, deadlock é muito crítico. Um processo num sistema de tempo real parar por deadlock vai implicar na perda de tempo de resolução de algum evento externo que tenha acontecido. Isso pode ser drástico para o tipo de sistema operacional, para o sistema operacional de tempo real, né? Então, em sistema de tempo real, devem ser verificado constantemente se há deadlock, né? Se existe ocorrência de deadlock, né? Vai gerar mais overhead no sistema, né? O sistema vai ficar um pouco mais pesado
nessa tentativa de detectar deadlock. Porém, é o tipo de situação que ela é necessária, né? É preciso verificar em sistema de tempo real essa ocorrência de deadlock, se ele está acontecendo ou não. E se houve a ocorrência de um deadlock, né? Como a gente vai corrigir esse deadlock? Então, vamos supor que o sistema está verificando e de repente o sistema percebeu a ocorrência de deadlock, né? Solução bastante utilizada, né? É a solução bastante simples. Eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock, eliminando assim a espera circular. Bom, então, se a gente não pode tirar o recurso de um processo, a única maneira é eliminar um dos processos do sistema. Eliminando esse processo do sistema, os recursos alocados por esse processo ficarão disponíveis a outros processos, e aí esses outros processos poderão continuar sua execução normalmente. Bom, agora, como eliminar, né? A eliminação, tá? Ela pode não ser tão simples. Por exemplo, imaginar que um processo está atualizando um arquivo. Um processo está lendo dados de algum lugar e gerando um determinado arquivo. Ou então ele está imprimindo uma listagem, né? O sistema tem que garantir que essa liberação do recurso, impressora ou fechamento do arquivo ocorra da maneira mais limpa possível, para evitar o mínimo de problemas nos sistemas. E com detalhe, né? Processos eliminados não tem como ser recuperados. Uma vez que esse recurso foi tirado desse processo, né, não existe como o sistema operacional recuperar o processo. O programador ele pode até ter previsto uma situação na qual um processo que é parado abruptamente possa se recuperar sozinho depois. Mas isso é uma atitude do programador. O processo tem que estar preparado para isso. O sistema operacional não tem como fazer esse tipo de coisa, né? Porém, se a gente mata um processo, outros processos que estavam no deadlock poderão prosseguir, né? Se nenhum processo fosse parado, aí é que nenhum processo poderia prosseguir mesmo. Uma solução menos drástica do que simplesmente acabar com um processo, eliminar o processo, envolve a liberação apenas de alguns recursos alocados ao processo para que possa continuar, né? Se o sistema permitir esse tipo de coisa, no caso, se o processo tiver sido programado para, ao perder determinado recurso, ele conseguir dar um passo atrás e depois poder continuar a sua execução, isso é possível ser feito, né? Então é necessário, né, para que seja realmente eficiente, é necessário que o sistema possa suspender um processo, liberar seu recurso e depois da solução retornar à execução do processo sem perder o processamento que foi realizado, né? Esse tipo de coisa é implementado por SGBDs, né, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, com o conceito de transação. Uma transação num banco de dados, quando ela é iniciada, a gente dá um início de transação, um begin transaction, o processo ele vai mapeando tudo que foi feito, né? No caso da SGBD, ele vai mapeando tudo que foi feito no decorrer da execução da consulta do banco de dados. Se alguma coisa impedir a continuidade, por exemplo, ele necessitou de um recurso entrou em deadlock, é possível voltar atrás, né? Dado um comando chamado rollback. Esse comando rollback, né? Então, um mecanismo conhecido como rollback, permite desfazer tudo que foi feito até o momento. O sistema de banco de dados volta ao estado inicial da transação, tudo é desconsiderado e o processo vai parar ali, como se ele tivesse sido bloqueado já no início e nada tivesse sido feito. Os recursos serão utilizados por um outro processo e sim, quando tiver liberado esse processo poder, ele retoma a sua execução, inicia uma nova transação e se ele conseguir chegar ao final da transação utilizando todos os recursos que precisou, é chamada uma função chamada commit, ele faz o commit na transação e a transação ela é efetivada, né? Então, o mecanismo de transação é um mecanismo bastante eficiente, mas que cabe ao programador fazer uso dela, né? Então, sempre que ele for entrar numa situação de alocação de recursos, onde pode ocorrer o deadlock, ele inicia a transação, executa, caso ocorra o deadlock, ele pode voltar ao início da transação sem grandes perdas, tá? É difícil de ser implementado, tá? Não é qualquer programador que vai implementar com facilidade isso, né? Porque é bastante dependente da aplicação que está sendo processada, então necessita realmente que seja programador, mas uma vez que um sistema dê suporte a transações, né, posso fazer o rollback, a gente consegue de uma forma bastante fácil fazer a correção do deadlock, simplesmente interrompendo a transação daquele processo.